Bem, gente, gostaria de chamar agora o nosso querido Paulo Sérgio Pitaguari para fazer uso de palavra. Bem, gente, boa tarde. Não preparei discurso, então vou tentar ser o mais breve possível e falar um pouquinho sobre o que é de fato, né, esse tal desenvolvimento que está sendo colocado, que foi colocado pelo secretário de agricultura familiar e assuntos indígenas, que na verdade não desenvolve a agricultura familiar e assuntos indígenas dentro do nosso povo, dentro do nosso território, porque ele está muito mais preocupado com o agronegócio. Então, e aí, falar também em relação aos outros representantes, se eu não me engano, Eduardo Mota, é isso? Acho que eu não... Rodrigo Mota, ponto. Esteve aqui falando também desse tal desenvolvimento, e desenvolvimento esse que eu não vejo, né? Quando as pessoas falam que o povo Itaguari, ele tem que ser muito grato ao prefeito por tudo que ele tem feito pelo povo, eu acho até meio apelativo, sabe? Porque o povo Pitaguari, em sua maioria, votou no prefeito na eleição passada. Esse prefeito que está aí nos representa, porque eu votei nele. Então, ele, como gestor público, ele tem mais que trabalhar em prol da minha cidade e do meu território. Embora que ele não faça, em alguns casos. Porque, assim, representantes aqui da gestão municipal, eu queria falar para vocês que desenvolvimento para o nosso povo não é chegar no nosso território e fazer um calçamento mal feito, investir no recurso público em larga escala, para a construção de um calçamento mal feito, depois de vários anos o povo reclamando. Não é simplesmente chegar dentro de uma área de APP, que é a passagem para a nossa mangueira centenária, nossa mangueira sagrada, instalar um bueiro e achar que o povo tem que agradecer eternamente, né, por isso. Então, assim, não é chegar na igreja, né, como foi colocado aqui, a Capela de Santo Antônio do Pitaguari, que é um patrimônio cultural do povo, não é chegar lá e fazer uma obra sem consultar o povo. Eu acho que o povo merece, eu tenho certeza, o povo, ele precisa ser ouvido. Quem deu anuência para aquela construção atual lá na igreja, na Capela de Santo Antônio do Pitaguari? Queria perguntar. A FUNAI não, porque a FUNAI nem tinha conhecimento dos fatos, e eu falo isso porque eu busquei contato com eles. Pronto, o secretário disse que a FUNAI deu, então que fique registrado aí, tá? Tem intervenção dentro do território sem autorização. Pronto, isso é o que está sendo dito. Outra coisa, nosso secretário de Agricultura Familiar e Assuntos Indígenas, ele está muito mais preocupado com o agronegócio do que com esse desenvolvimento local do povo, que é fortalecer os quintais produtivos, fortalecer a agricultura familiar de base. Porque eu não falei antes, né? Eu sou Paulo Sérgio Pitaguari, faço parte do Instituto Asas e Raízes. Desenvolvemos um trabalho junto aos quintais produtivos e monitoramento desse território. Então, quem não viu ainda, essa é a área, né, onde acontecem vários incêndios, inclusive Carnaubal, incluindo a área que nós estamos reivindicando, né, a Prefeitura Municipal de 5 hectares, que muito se alega que é pouca coisa, mas é pouco que, para o nosso povo, está sendo sempre colocado como nada, e que, ano após ano, nunca houve uma política de preservação dessa área do Carnaubal. Eu falo isso como alguém que vem informando sempre a SEMAN de Maracanaú dos crimes ambientais que são cometidos nessas áreas. Por último, nós enviamos para lá a retirada de carnaúbas de forma ilegal para venda. Inclusive, notificamos a SEMAN a respeito da situação. E me perguntem o que foi que a SEMAN fez? Nada. E ela representa o município de Maracanaú. Então, assim, é muito fácil falar que o prefeito fez, que o prefeito gosta muito do povo, mas, assim, é interessante que as pessoas que não conhecem a realidade de fato busquem conhecer, busquem acessar o território indígena Pitaguari, porque nós temos várias áreas de APP sendo soterradas, várias áreas de APP sendo invadidas, e quando a gente pede apoio à SEMAN de Maracanaú, ela sempre alega que não pode agir porque é área federal. Mas nós também pagamos impostos, ou vocês não pagam? O município? Então, assim, quando é para intervir de forma negativa no nosso território, não somos consultados. Mas quando nós pedimos o apoio dos órgãos municipais para fazerem o que são pagos para fazer, porque nós pagamos imposto, eles não fazem. Então, assim, sou grato, votei no Roberto Pessoa, firme, porque eu sempre acreditei que ele fosse o melhor para Maracanaú. Até a eleição passada, hoje não é mais, para mim não. Então, assim, buscamos o diálogo em vários momentos,
com essa gestão municipal, que inclusive, secretário, eu gostaria de lhe lembrar em que nenhuma das vezes que nós nos reunimos, que nós sentamos para conversar, Vossa Senhoria falou que o prefeito ele não ia sentar com a gente. Você lembra disso? Perguntei quais eram as demandas. Não, você falou que ele não ia sentar com a gente. Você citou que ele não iria sentar com a gente porque nós atropelamos as coisas. Se nós tivéssemos ido conversar com ele antes de entrar para a terra para retomar, talvez ele tivesse sido, gentil com a gente. Mas como nós entramos, ele não ia sentar com a gente. Foi isso que eu ouvi. Não sei se Cacique Cauã ouviu isso também. Pronto. Pronto. Mas o meu povo estava presente também. Vamos garantir a fala do orador, por favor. Então, vamos lá. A mesa. Só colocando aqui, aí eu queria falar também para alguém, quando as pessoas falam que eu respeito muito o povo pitaguari, que eu respeito muito os índios pitaguari, comece nos respeitando para que quando você venha fazer uma citação, numa tribuna, em qualquer outro espaço, nos trate como povos indígenas, porque eu não gosto de ser tratado como um índio. Essa figura, esse rótulo que foi criado e que coloca todas as populações como sendo uma coisa só. Então, por favor, nos tratem como os povos indígenas, povos originários, que isso sim é relevante para a gente. E aí, só dando continuidade aqui, quando se fala, quando se é colocado que houve diálogo, não houve, e a gente tem como constatar isso. E quando se fala que o prefeito é muito sensível às causas de interesse do povo pitaguari, o prefeito não houve diálogo, porque para mim, quando você se coloca... Vamos garantir a fala do orador. Ele lhe escutou, não interrompeu nenhuma vez. Vamos dar bom exemplo. Então, assim, só dando continuidade, nós temos problemáticas ambientais. Para quem não sabe, esses 1.735 hectares, como é citado, que nós temos muita terra, grande parte deles são áreas de APP, e a Serra da Aratanha, gente, que é um território indígena. Então, quando a pessoa vem aqui, nessa tribuna, para dizer que o nosso povo tem uma terra grande, imensa, de 1.735 hectares, ele não conhece a nossa terra, porque se ele conhecesse, ele saberia que existem várias áreas de APP e que grande parte desse território é a Serra da Aratanha. Inclusive, só atualizando aos senhores também, o nosso território ele está localizado no município de Maranguape, Maracanaú e Pacatuba. Grande parte, Serra da Aratanha. E aí nós temos uma fotinha aí. Essa infraestrutura, e aí eu coloco, ela é pensada, ela é dialogada, se pensando na população nativa, porque eu queria lembrar aqui a todos aqui, e não desmerecer ninguém de fora que está no nosso território, que é Maracanaú, mas o Maracanaú ele nasceu a partir de um território indígena. Nós não nascemos ou passamos a ocupar aquela terra depois que a cidade de Maracanaú existia. Então, o que nós vemos às vezes? As pessoas falam muito em desenvolvimento, falam muito em infraestrutura pensada para a população, geração de emprego, mas nós temos uma população que vive ali e que sempre viveu no pé da Serra da Aratanha, que sempre viveu da agricultura, da caça, que sempre viveu do que plantava. E não era o agronegócio que alimentava essa população, não. Era a agricultura familiar, dos meus avós, bisavós, que estavam lá. Então, a Serra da Aratanha, para nós, ela é sagrada. E aí, para não me estender muito, eu queria pedir para os colegas colocar um vídeo que a gente fez de forma muito amadora, mas fizemos, com alguns troncos velhos que também legitimam a nossa ocupação nesse território. Para dizer para vocês que nós não estamos aqui criando histórias para convencer o povo. Meu nome é Antônio. Pode só dar um? Pode, só dar um... Ela ampliar a tela. Pronto. Seu Antônio Vitor. Antônio Pereira da História, que é mais conhecido como Antônio Vitor. Enquanto aquela área que nós estamos ocupando, agora, ali sempre foi os antigos, nossos parentes, os troncos velhos que já partiram, era a família Vieira. A família Vieira ali, vamos dizer assim, eu estava até dentro com os meninos. Eu vim na família Vieira aqui, praticamente para mim, uma família sagrada. O hospital, como é? O Porto de Saúde, Porto Médico, né, Lado? O nome da Joaquina Vieira, né? Era a nossa parteira. E a tia Cilira. Era aquela loiceira de nome, meu filho, onde você procurasse. Fazia, como fazer, ela ensinou minha irmã a fazer luta.
também. Aí morou o tio fazia os Chico Jorge. A casa foi destruída, mas ele morou muito tempo lá. O pai do Francisquinho, já era casado, morava mais um pouquinho. Mas lá por fim, aí já tinha a dona Eugênia, que é a mãe, não sei se você conhece. Ela era da minha família. Eu sou Maristela Vieira da Costa. Moro aqui desde que eu nasci, desde criança que eu conheço essa área aqui. E morava seu Chico Jorge aqui desse lado e aqui em frente à estrada, que na época era estrada mesmo. E morava meus tios, irmão de Francisca Vieira da Silva, que é a minha avó, mãe de Ana Vieira da Silva, que é minha mãe também, que já faleceu. Meu nome é Antônio Wilson Barbosa, eu sou filho de Pitaguari, toda a minha descendência veio de Pitaguari, meus tataravôs, bisavôs, eram os Pitaguaçu da época, né? Nasci e me criei aqui na aldeia. E as terras aqui hoje reivindicadas, eu conheci aqui quando morava os Vieira, era dos Vieira, quando não existia, não tinha ozonose, não tinha essa garagem da Via Métrica, ali era tudo mato. E aqui morava os Vieira, Dona Eugênia Vieira, que era uma rezadeira, tinha o Frandeiro, tinha o seu Antônio, que chamava Antônio Bodinho, tinha também o seu Antônio Pereira, que era rezador, o Raimundo Paulino Velho, era um dos vigias do Estado, e aqui essas terras toda a vida foram dos Vieira. Aqui foi morada para esse lado, morava aqui a família de Paulino, né? Que é Paulino. Tinha também a dona Joaquina Vieira, que morava aqui na frente da estrada, que na época era uma estrada carroçal, hoje não existe mais, mas é uma avenida hoje, né? Uma pista boa. E aqui para trás também morou outras pessoas, né? Então, eu não conheci todo mundo porque eu era mais novo, mas o meu pai e a minha mãe, eles conheceram todos esses lugares aqui. Inclusive, eles só viviam por aqui, pescando, trabalhando, e vivia isso aqui. Seu Chico Jorge, que morava ali, que logo aqui perto, aqui desse lado, ele plantava aqui, né? Plantava o arroz dele, plantava a batata. E aí... Gente, essa é só uma delas, só algumas delas. Não vou me estender aqui porque eu não quero cansar vocês e muito menos nossos convidados. Mas vamos levar esse debate para esse espaço e para tantos outros espaços, quantos forem necessários, para legitimar que o povo pitaguari sempre ocupou e ocupa aquela área. Não é porque uma área ficou fora durante um processo de demarcação que ela não é indígena, como já foi colocado aqui por muitos. Então, só para dizer, os nossos troncos velhos legitimam, nossa história oral legitima, e temos aí diversos processos de ocupação irregular daquela terra. Quando é colocado aqui que existe, né, inclusive documento aí, que até agora nunca nos foi nos apresentado, bem como esses termos de interesse aí das empresas, né, que até agora também muito se citou, mas não se apontou quais são as empresas. Pronto, aí quando você apresenta também, por gentileza. Eu queria já deixar aqui, que apresentassem esses termos de intenção e dizer para a população quais são as empresas e quantos empregos cada uma delas vai gerar. Porque isso é importante, isso é um dado importante, as pessoas precisam ter conhecimento sobre isso. E aí eu queria também reforçar para vocês que essa ocupação, ela é legítima, né? Ela é legítima, é feita por várias e várias famílias do povo pitaguari. Eu queria até deixar aqui na mesa aqui, senhor presidente, um manifesto que foi lido no dia que foi feito, inclusive com a assinatura de várias pessoas que estão nessa lista, que podem não estar todos os dias, né? Como foi colocado por alguns aqui, que passou lá e viu 10 pessoas, as pessoas também trabalham, né? Tem o que fazer também. Então a gente precisa né? E aí, mas essas pessoas, elas estão apoiando integralmente a retomada, né? E é isso, gente. Eu quero só agradecer a presença de todos, inclusive dos demais que vieram aqui para prestigiar esse momento. Obrigado. E legitimar. Obrigado, Paulo Sérgio.